Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um evento do GIEMA. Como de costume, eu vou dizer a vocês para esperarem só mais alguns minutinhos, de modo que todos os inscritos entrem na nossa sala virtual. Fiquem à vontade, peguem a água, o chá, o café, nesta fria e cinzenta tarde curitibana, né? Já contamos com 30 pessoas. São 16h03, mais 2 minutinhos. Muito bem, vamos lá. Então, mais uma vez, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais um evento do GIEMA SG, em parceria com a ARRACA Paraná. Eu espero que todos estejam bem, seguros, aquecidos, e devo confessar que a expectativa é cada vez maior para o reencontro, né? Para a realização de eventos presenciais. As expectativas têm aumentado, né? O cenário tem se mostrado um pouquinho mais favorável. Pois bem, o evento de hoje, do GEMA SG, trará o tema Modelos de Negócios para a Geração de Energia Renovável. E este tema será abordado pela palestrante já conhecida de vocês, Mariana Guimar Felipe, que é doutoranda e mestre em Direito Socioambiental e Sustentabilidade pela PUC Paraná, com foco em energias renováveis. Ela possui GBA em Finanças Sustentáveis e Investimentos de Impacto pela FGV, é bacharel em Direito pela UFPR, professora universitária da Unisanta Cruz, no curso de Direito, e é coordenadora do Departamento de Direito Ambiental Empresarial na Felipe Milkiewicz Advocacia Sustentável. Como de costume, eu pediria a vocês que ficassem à vontade para formular perguntas, comentários, por meio do nosso chat. Vocês encontram o ícone do chat na ferramenta, na barra de ferramentas do Zoom, que fica abaixo, né? E à medida que a palestra for sendo realizada, eu posso fazer a leitura das perguntas e dos comentários. Para que a coisa funcione, que não haja tantas interrupções, a palestrante discorrerá sobre o assunto e eu acumularei aqui as perguntas para fazer a leitura, né, em momento mais apropriado. Vale sempre destacar aqui que este evento do GIEMA é um patrocínio dos nossos
apoiadores Masters no ano de 2021, que são a Anderson Balão Advocacia, a Robert Bosch e o Grupo Cevopa, bem como também dos patrocinadores pontuais do GIEMA SG, que são o Grupo Elis, a GEMU, a Harbauer do Brasil, Lixa Tornes, Piazzetta e Roadmax Ambiental. E eu gostaria de agradecer também, em nome da AHK, ao escritório Felipe Milkevics, Advocacia Sustentável, pelo apoio amigo na realização de eventos dentro do GIEMA SG. Dito isso, eu vou passar a palavra agora para a Cris Baluta, a coordenadora do grupo, para que faça as suas devidas considerações iniciais. Bom evento a todos. Muito obrigada, Augusto. Muito obrigada, a doutora Mariana Guimesh e Felipe, como sempre, pela parceria, o escritório Milkevitz e Felipe, com toda certeza. Eu até fiz, devo admitir que eu nunca faço um roteirozinho, mas o tema é muito importante, porque a gente vai entrar justamente menos de um mês após a gente ter atingido o dia da sobrecarga no nosso planeta, a Terra, né? 27 de julho de 2001, a gente acabou atingindo, infelizmente, essa triste notícia de que atingimos o consumo máximo dos nossos recursos naturais, né? Então, é muito importante a gente trazer um evento com essa magnitude, com essa informação sobre as questões de energias renováveis, porque energia é um ponto que impacta na nossa vida pessoal, profissional, né? Nos nossos negócios e no nosso planeta, né? Então, eu fico muito feliz da Câmara Brasil-Alemanha sempre trazer essas informações atuais, essas informações importantes através do GIEMA SG, né? A ideia realmente, tenho certeza que hoje a Mariana vai acabar desmistificando e apresentando modelos de negócios para geração conjunta de energia renovável através de fontes, né, solar, biogás e resíduos sólidos, né? Fico muito feliz nesse sentido e deixo em aberto que todos os que estiverem participando, o meu já agradecimento desde já, e que, por favor, nos direcionem conteúdos do que querem escutar, do que querem saber, do que querem ouvir, né? Então, mais uma vez, muito obrigada. Vou passar a palavra para a Mariana e vamos tentar para 2022 reduzir para que a gente chegue a 31 de dezembro de 2022 sem antes ter atingido a questão da sobrecarga, né? Então, passo a palavra a você, Mariana. Muito obrigado, Augusto, muito obrigado, Marcela, que com certeza sempre nos apoiando aí internamente, né? E fiquem à vontade. Um abraço. Obrigada. Muito obrigada, Cris e Augusto, pela introdução aí, pela sempre gentil apresentação. Bom, queria começar agradecendo primeiramente pela presença de todos, muito bom tê-los aqui, ainda que em ambiente virtual, né? Como o Augusto falou, a saudade de nos vermos realmente, né? Voltarmos aos eventos presenciais está cada vez maior, mas a gente não pode perder, em alguma medida, a esperança de que logo esse tipo de evento volte a acontecer. Gostaria de agradecer também à HK pela abertura do espaço aqui nesse GIEMA. É um tema que realmente, como a Cris pontuou, é cada vez mais atual, cada vez mais relevante, primeiramente, claro, para nós enquanto sociedade, e especialmente, sendo esse o nosso enfoque hoje, para as empresas que, claro, dependem do acesso à energia para que possam desenvolver as suas atividades sem nenhum tipo de percalço aí no caminho. Então, eu vou compartilhar aqui os meus slides para que a gente possa, então, dar início à apresentação. Acredito que já esteja aparecendo, né, Cris? Ótimo. Aparece, sim. Então, o nosso tema de hoje, né, modelos de negócio para geração conjunta aí de energia renovável. Como de costume, eu vou iniciar passando uma breve agenda sobre o que nós vamos conversar aqui hoje. E como o Augusto pontuou, fiquem à vontade para encaminhar eventuais dúvidas conforme eu for avançando aqui na apresentação. A ideia é que a gente tenha, ao final da exposição, um momento para conversar, para entrar em dúvidas pontuais, enfim, para que isso se torne realmente uma conversa, né? Um ambiente de conversa acerca do tema. Bom,
Eu vou passar, então, hoje com vocês, basicamente, uma apresentação sobre o que nós vamos conversar aqui hoje, né? Uma breve introdução aí do tema e por que da relevância específica dessa questão energética para as empresas. E para falar disso, a gente vai comentar um pouco sobre as diferenças entre o mercado livre e o mercado cativo, responder um pouco às inquietações que muitas pessoas têm no sentido do que existe no Brasil hoje sobre possibilidade de compra e venda de energia, um ambiente tão regulado, como todos nós sabemos, e que acaba despertando bastante dúvida. Depois a gente vai falar efetivamente sobre a geração distribuída de energia, que é hoje um dos temas, né, um dos caminhos principais aí para que as empresas possam ter acesso à energia renovável, gerar a sua própria energia, ou se optarem por esse outro caminho, né, adquirir também ter acesso à energia renovável. Depois entramos propriamente nos caminhos e modelos possíveis dentro da geração distribuída de energia renovável, e aqui sim vamos conversar sobre os modelos possíveis, sobre o que cada um deles tem a oferecer, sobre as peculiaridades e distinções de cada um deles, para entender também, né, tenho certeza que todos que estão aqui estão curiosos para saber qual deles que vai melhor se adequar à sua realidade específica. A ideia é justamente passar por esses principais pontos para que vocês consigam aí fazer esse tipo de conexão. E por fim, para finalizar o nosso bate-papo de hoje, a gente passa depois sobre algumas vantagens, alguns benefícios específicos desses modelos e da geração distribuída de energia como um todo. Bom, iniciando a nossa conversa, então, vamos conversar um pouco sobre o mercado cativo e o mercado livre. Antes de entrar propriamente nessa distinção, queria fazer aqui um parênteses. Eu sempre gosto de começar as minhas falas sobre o tema da energia fazendo essa distinção, porque no escritório é muito comum a gente receber indagações, principalmente daqueles clientes que estão começando a pensar, né, em entrar nesse nicho da energia renovável, e surge muito frequentemente as seguintes questões. Posso comprar energia de quem eu quiser? Eu posso fazer essa aquisição de energia? Se eu quiser comprar única e exclusivamente energia fotovoltaica, eu tenho essa liberdade? Ou então, de outra ponta, se eu começar a gerar energia e sobrar um pouquinho no final do mês, eu posso vender? Tem algum local em que eu posso bater na porta e falar, oi, você quer comprar minha energia excedente? Então, essas perguntas, né, essas indagações aí, elas surgem bastante, principalmente daquelas empresas que ainda estão tomando conhecimento, né, que estão agora começando a sentir ali o que esse mundo da geração distribuída, das energias renováveis tem a oferecer. Então, em razão disso, para a gente esclarecer algumas dúvidas, vocês vão ver que existem peculiaridades bastante interessantes nesse sentido. Eu sempre gosto de fazer essa distinção. Então, vamos lá. No Brasil, quando a gente fala do mercado energético, de modo geral, a primeira informação que nós sempre temos que ter em mente é que a gente está lidando com um mercado altamente regulado. O mercado energético brasileiro, ele tem uma infinidade de legislações e, além das legislações, temos aí agências reguladoras que também tornam esse cenário jurídico bastante complexo. Para facilitar essa compreensão, é bom partir do seguinte princípio. O mercado energético brasileiro ele pode ser dividido, digamos, em dois grandes grupos. Aquele formado pelos consumidores cativos, ou o mercado cativo, e, de outra ponta, o grupo formado pelo mercado livre, ou os consumidores livres. Vamos entender um pouco qual é a distinção de cada um deles, para que vocês também consigam aí entender em qual deles vocês se enquadram e se existe ou não a possibilidade de migração para um ou outro grupo. Bom, primeiramente o mercado cativo, apesar do nome parecer um pouco diferente, ele é, por definição, o mercado no qual a grande maioria dos consumidores se encontra. Vocês, nas residências de vocês, independente de morar em casa, apartamento, condomínio, provavelmente, né, coloco minha mão no fogo aí, que vocês estão dentro desse grupo do mercado cativo. E o que significa o mercado cativo, né? Por que ele tem esse nome? Bom, o mercado cativo ele é formado por aquele grupo de consumidores que não tem a opção de contratar livremente a energia de qualquer distribuidora, de qualquer geradora. Nesse sentido, eles são obrigados, digamos assim, né, existe essa imposição legal, de que eles contratem a demanda de energia da qual eles dependem
diretamente da distribuidora da sua região. Então, para que a gente possa, né, visualizar melhor essa questão, vamos pensar aqui no exemplo do estado do Paraná. No estado do Paraná, nós temos como concessionária de energia, né, como distribuidora oficial aqui do estado do Paraná, a Copel. Pois bem, o grupo dos consumidores cativos, eles são obrigados a contratar o seu fornecimento de energia, sua distribuição de energia junto à Copel. Eu não posso escolher solicitar ali uma cotação de uma outra empresa, não temos, portanto, essa possibilidade. Nesse caso, as tarifas que são aplicadas pela Copel também não passam por uma livre negociação, elas são impostas, elas são fixadas e regulamentadas previamente pela própria ANEEL, que é a Agência Federal Reguladora aí da questão energética no nosso país. Vejam, portanto, que existe uma certa limitação dos dois lados. Tanto os consumidores são obrigados a contratar com essa distribuidora local, e a própria distribuidora local não tem muita margem, né? Não tem uma margem ali para alteração dos preços de modo livre. Ela precisa, de fato, buscar seguir as tarifas que são previamente fixadas pela ANEEL. Pois bem, quem são, portanto, os consumidores que estão dentro desse grupo? No mais das vezes, né, o principal exemplo aqui são, portanto, os consumidores residenciais. Então, como eu falei, nós, nas nossas casas, geralmente o que vai chegar aqui no estado do Paraná é uma conta, né, ao final do mês da Copel. Também está nesse grupo as empresas, sejam elas indústrias ou não, e os consumidores da zona rural que não atingem um patamar mínimo de demanda energética. Qual é esse patamar mínimo? A demanda considerada ali para que o consumidor permaneça nesse grupo do mercado cativo é uma demanda abaixo dos 15 kW. Dos 500 kW. Nesse sentido, seja eu, empresa prestadora de serviço, indústria, empreendedor do setor do agro, independente de qual seja a minha atuação, se eu tiver ali uma demanda inferior aos 500 kW, eu devo permanecer no mercado cativo e acabo ficando ali adstrito, né, à minha concessionária local, sem grande margem de negociação. Um ponto interessante também, que vai ser mais importante aqui quando a gente for falar do mercado livre, é que no mercado cativo, cada unidade consumidora vai ter ali ao final do mês uma única fatura, e nessa fatura já vão estar previstos os custos com geração, distribuição de energia e também as tarifas incidentes sobre aquela unidade consumidora específica. Bom, essa é a realidade, portanto, do mercado cativo, com a qual, tenho certeza, nós já estamos familiarizados. Vamos passar, então, para o mercado livre. Esse, sim, tem algumas peculiaridades bastante interessantes e que são importantes para que a gente depois consiga entender como que vai funcionar a geração distribuída e ao que ela se aplica, né? Se é o mercado cativo, se é o mercado livre, enfim. Bom, no mercado livre, como o próprio nome já diz, nós temos um cenário de livre negociação, ou seja, aquelas empresas, aquelas pessoas jurídicas que estão no mercado livre, que compõem o grupo dos consumidores do mercado livre, têm a liberdade de escolha na contratação da empresa que vai fazer ali o fornecimento de energia para ele. E entendam, gente, que aqui nós não estamos falando única e exclusivamente da liberdade de escolha, mas também da liberdade de contratação, porque aqui nós estamos diante de uma relação contratual comum, da mesma forma que vocês assinam ali um contrato de prestação de serviços com qualquer outra área, dentro do mercado livre isso funciona da mesma forma, ou seja, as cláusulas do contrato vão poder ser negociadas livremente, o preço vai poder ser negociado livremente, a demanda contratada também passa por essa negociação. Então, aqui nós estamos lidando, de fato, com aquele modelo comum do contrato bilateral, ou seja, de um contrato formado ali pelas duas partes. De um lado, a empresa que fornece energia e de outro lado, a pessoa jurídica que está adquirindo aquela quantidade determinada de energia. Bom, imaginem, portanto, que nesse modelo nós temos uma livre concorrência muito maior, né? As empresas elas vão concorrer livremente e vão poder, dentro das próprias leis do mercado, ajustar os preços e fornecer
um serviço para o consumidor. Bom, e qual que é, então, nesse modelo, a demanda necessária para que a gente possa falar na inserção dos consumidores aqui no Mercado Livre? O Mercado Livre ele também vai ter uma divisão. Então, para entrar no Mercado Livre, eu vou ter um grupo inicial, né, que são os consumidores especiais, e eles são denominados de consumidores especiais, primeiro, porque eles têm essa demanda mais baixa, né, então, a partir, superando ali os 500 quilowatts, eles já estariam aptos a ingressar no Mercado Livre enquanto consumidores especiais, mas eles também recebem esse nome porque eles apenas podem contratar dentro do Mercado Livre energia proveniente de fontes renováveis. A própria normatização acerca do Mercado Livre estabelece essa exigência justamente para incentivar a utilização e a ampliação da matriz energética renovável brasileira, justamente porque ela tem todos esses benefícios, inclusive de ordem socioambiental, sobre os quais a gente também vai conversar hoje. Passado, então, esse primeiro grupo, formado pelos consumidores especiais, nós temos os consumidores livres, que aí sim podem escolher com total nível de liberdade qual é a contratação que eles vão fazer. Então, seja energia de fonte renovável, fonte fóssil, enfim, atingido ali aquele patamar, eles passam a poder ter acesso a esse grande leque de fornecedores. Um ponto interessante, como eu comentei com vocês, é que nesse caso, ao final do mês, a empresa contratante vai receber mais de uma fatura. Então, primeiro, ela vai ter a fatura referente à distribuição, porque é claro que ela está usando o sistema de distribuição, a infraestrutura ali cedida pela própria empresa que presta serviço para o mercado cativo. Então, ela vai cobrar ali uma taxa, né, pela utilização desse serviço de distribuição, e por isso nós recebemos também essa fatura ao final do mês. E, em paralelo a isso, vai ter também uma fatura advinda do contrato livre, do contrato que foi estabelecido com aquela outra empresa que está entregando a energia contratada. Então, a partir dessa exposição, surge a seguinte pergunta, né? Bom, já entendi a diferença. Uma coisa é mercado cativo, outra coisa é mercado livre. Imagino que vocês já estejam conseguindo visualizar em qual desses grupos a empresa de vocês, enfim, a indústria se localize, mas a pergunta que costuma surgir depois disso é o seguinte: eu estou dentro do mercado cativo. Se eu estou dentro do mercado cativo, como eu vou ter acesso a fontes de energia renovável? Eu posso contratar energia renovável? Eu posso gerar energia renovável? Eu posso ingressar nesse mercado dentro do regime de energia renovável? Então, se vocês estão aqui hoje para saber como gerar essa energia, é essa resposta que a gente vai buscar construir aqui com vocês hoje. Além disso, pode surgir também uma segunda pergunta. E se eu estiver na outra ponta, não é? E se eu quiser vender a energia que eu produzo? Bom, para isso também temos uma resposta bastante interessante, que a gente vai ver em seguida, mas basicamente são dois os caminhos. Ou eu gero a minha própria energia e o excedente vai ficar de crédito para mim, para que eu possa utilizar nos meses subsequentes, ou se eu realmente quiser comercializar essa energia, esse comércio vai ter que ser feito lá no Mercado Livre, para os consumidores do Mercado Livre, e nesse caso, a empresa que deseja ir para essa vertente, ela precisa atender a uma série de exigências, é um mercado, como eu falei, bastante regulado, vai precisar se adequar ali às normativas da ANEEL e também às normativas da CCEE, que é a Câmara de Comércio de Energia Elétrica aqui do país. Então, só esse tema daria com certeza uma palestra própria, a gente poderia conversar horas a fio sobre isso. Vamos, então, voltar para aquela situação em que nós estamos no mercado cativo, mas queremos, apesar de sermos consumidores cativos, ter acesso a fontes de energia renovável, mesmo que se gere ali um excedente ao final de cada mês. E é sobre isso que a gente vai conversar agora. A geração distribuída de energia, ela é um conceito que existe no Brasil, ou melhor dizendo, que foi regulamentado no Brasil desde o ano de 2012 pela ANEEL, através dessa resolução normativa número 482. Então, desde 2012, a gente já fala em geração distribuída de energia aqui no Brasil,
que é justamente uma regulamentação voltada para essas fontes renováveis de energia, em que eu tenho geradores, né, inclusive de pequeno porte, espalhados Brasil afora. No entanto, em 2015, nós tivemos uma mudança muito importante nessa resolução normativa da ANEEL, na 482, que possibilitou outros modelos de negócios, que são justamente o tema aí da nossa palestra de hoje, dentro da ótica da geração distribuída de energia. Ou seja, eu já poderia, né, ter acesso a essa geração através das fontes renováveis, mas a partir do ano de 2015, esse cenário se torna ainda mais atrativo com o desenvolvimento de novas possibilidades de negócio, e é justamente sobre isso que a gente vai conversar. Bom, como eu comentei com vocês, essa geração distribuída, ela é voltada, né, essa resolução normativa aí, número 482, ela é voltada para as fontes renováveis de energia. E aqui eu já gostaria de fazer um esclarecimento, porque geralmente, quando nós ouvimos falar, ou quando nós nos interessamos por ingressar nesse setor das energias renováveis, muitas vezes o que vem à mente é energia eólica, né, que está até aí na foto do slide, a energia solar, energia fotovoltaica, são essas que nós acabamos escutando com mais primazia. No entanto, além disso, existem diversas outras fontes de energia renovável que também podem ser passíveis de adequação a essa geração distribuída e que têm ganhado muito espaço Brasil afora, notadamente aqui na região sul. Por exemplo, nós temos a biomassa, né, nós temos o biogás, temos também a geração de energia através dos resíduos sólidos. Então, esses outros caminhos, eles também merecem atenção, dependendo de qual é o nicho no qual vocês atuam, no qual vocês pretendem atuar. Talvez sejam mais interessantes ou igualmente interessantes para a realidade específica de cada um e merecem ser melhor analisados. Então, deixo aí essa observação para que a gente abra o nosso campo de visão quando nos depararmos com esse termo, né, fontes renováveis. Realmente, as possibilidades aqui estão cada vez mais amplas. E qual é a quantidade de energia, né, vamos dizer assim, que essa geração distribuída se refere, que essa resolução específica da ANEEL regulamenta? A geração distribuída, ela vai se referir justamente àquelas gerações menores, né, em quantidade menor, micro e mini geração distribuída, e aqui nós temos essa distinção aí referente à quantidade. Então, quando a gente escutar o termo microgeração, pensem naquela quantidade ali de até 75 kW, e quando a gente fala de mini geração, um pouquinho mais de 75 kW até 5 MW. A ideia aqui, realmente, é pensar na autossustentabilidade, portanto. Então, essas normativas, elas se referem àquelas realidades específicas de empresas, ou eventualmente até pessoas físicas, que pretendem acessar esse setor de energias renováveis, seja para suprir a própria demanda, ou para, eventualmente, gerar ali um excedente e poder usufruir disso em forma de créditos. Inclusive, esse é o nosso próximo ponto. Então, vamos pensar um pouco sobre como funciona caso surja aí algum tipo de excedente na geração da energia, na geração distribuída de energia. Comentei com vocês que uma pergunta que sempre acontece é: posso vender a energia excedente? Dentro da ótica da geração distribuída, que é aplicada justamente àquele mercado cativo que eu comentei no início da nossa conversa, o eventual excedente de energia ele não vai ser comercializado. Então, as empresas elas não vão vender essa energia que sobra. Até porque, se elas desejassem atuar nesse segmento de venda de energia, aí sim elas teriam que se adequar a uma infinidade ali de regulamentações, como eu comentei com vocês. Então, o que eu faço, né? Se sobra ali, se eu gero energia ao final do mês e, eventualmente, em um determinado mês eu tenho uma demanda energética menor, acabo gerando mais do que eu produzo. Pensando nessa situação, a ANEEL instituiu a possibilidade de geração de créditos, caso surja em uma determinada realidade a geração de energia excedente. Então, vamos pensar aqui como exemplo, né? Digamos que num determinado mês eu gerei ali 100% de energia renovável,
mas eu utilizei apenas 80% dessa energia gerada. Esse excedente, esses 20% que não foram utilizados por aquela unidade consumidora ao longo do mês, eles vão ser devolvidos para a rede, né? Então, a rede ela armazena essa energia distribuída, e isso vai ficar lá para a minha empresa a título de crédito. Então, eu posso abater dos meses seguintes essa energia a maior que foi gerada. Um ponto bastante interessante aqui é que esse prazo que eu tenho para utilizar o crédito foi ampliado lá em 2015, por essa atualização que eu comentei com vocês, e passou de 36 meses, como era ali originalmente em 2012, para 60 meses. Então, vejam que existe ali um período bem considerável para que aquele gerador, aquela empresa que está gerando energia dentro da geração distribuída, utilize essa carga maior que foi gerada. Então, a ideia que é importante a gente absorver aqui é justamente essa. Eu não perco a energia a mais que é gerada, eu não posso vender essa energia no mercado livre, a menos que eu me adeque a todas as regulamentações, mas eu posso utilizar dentro da minha própria empresa e dentro de outros modelos que a gente vai ver a seguir, essa energia que é gerada, que fica lá para mim em forma de crédito. Bom, e quais foram as principais inovações dessa resolução ali, dessa alteração em 2015? Como eu comentei com vocês, um ponto extremamente importante dessa alteração foi justamente a criação de modelos jurídicos interessantíssimos para que empresas ou pessoas físicas pudessem entrar nesse mercado da geração distribuída de energia renovável com uma maior margem de adequação a cada realidade específica. Destaco para vocês alguns deles que foram justamente criados por essa resolução ali de 2015. O primeiro caminho que nós temos a seguir aqui é o autoconsumo remoto, que é, então, uma das inovações que vem nesse mercado regulado. O autoconsumo remoto, ele significa o quê? Como a gente pode extrair ali, né, do termo remoto, o autoconsumo ele vai dizer respeito àquelas situações em que eu tenho a energia gerada num local, no entanto, ela vai ser utilizada em outro local, né, em uma outra unidade consumidora de mesma titularidade. Pensem, por exemplo, em uma empresa que tem uma sede e diversas outras filiais, e toda a estrutura de geração de energia dessa empresa fica na sede, né? Então, ela tem ali a sede e ela tem uma área bastante grande, instala lá painéis fotovoltaicos, gera bastante energia e ela acaba tendo um excedente, ou seja, uma quantidade maior que supre a demanda energética total da matriz, mas também poderia atender as demais empresas, as filiais. Pois bem, dentro dessa ótica do autoconsumo remoto, é permitido que essa unidade consumidora, que essa geradora ali atenda também as demais unidades consumidoras, desde que elas tenham a mesma titularidade. Quando a gente fala em mesma titularidade, os exemplos são esses. Então, mesma pessoa física, né? Também vamos falar um pouquinho disso. Imaginem que uma mesma pessoa física tem ali diversas unidades consumidoras sob a sua titularidade. Ela pode, sim, gerar energia renovável em uma delas e depois transmitir as demais. Mas o que mais nos interessa aqui é as pessoas jurídicas. Então, uma mesma pessoa jurídica que tenha mais de um imóvel, por exemplo, mais de uma unidade consumidora, portanto, pode fazer a geração em uma delas e depois, através do autoconsumo remoto, transmitir a energia gerada para as demais unidades. E, por fim, o exemplo que eu iniciei aqui, as matrizes e filiais também têm essa possibilidade. A única observação aqui, que é importante ter em mente, é que essa utilização ela pode se dar em local diverso, inclusive os créditos gerados, eles podem ser utilizados por unidades consumidoras diversas, no entanto, elas precisam estar dentro da mesma área de concessão. Ou seja, se aqui no estado do Paraná, por exemplo, eu vou poder utilizar esse excedente ou esses créditos em qualquer uma das minhas empresas, desde que ela esteja na mesma área de concessão. Essa é uma observação bastante importante.
A segunda modalidade, acredito que seja a mais conhecida aqui de todos nós, talvez a mais simples de entender, é justamente a modalidade dos condomínios. Os condomínios, aqui acredito que todo mundo tenha conhecimento de como que funciona, né? Então, imaginem tanto os condomínios verticais quanto horizontais que instalam uma unidade geradora para que possa atender, suprir a demanda energética de todos os condôminos. Um ponto importante, que às vezes muita gente acaba não considerando, é que essa solução pode ser implementada tanto em condomínios residenciais quanto comerciais. Então, apesar de ser uma solução mais simples, ela também pode atender pessoas jurídicas eventualmente. O terceiro ponto, e esse sim acaba sendo o que foge mais do nosso cotidiano e que muitas vezes atende a muitas empresas que não teriam a condição ou não teriam o interesse de entrar nesse mundo das energias renováveis de outra forma, é a categoria da geração compartilhada, ou como alguns chamam, geração conjunta. Essa geração compartilhada, ela tem por objetivo a união de mais de uma pessoa jurídica para que, em conjunto, elas gerem energia renovável e possam usufruir desses benefícios a partir do compartilhamento dessa energia gerada. Aqui nós temos, portanto, diferente do que acontece no autoconsumo remoto, a reunião de consumidores com titularidade diversa. Então, aqui não parte do princípio de que nós temos que lidar sempre com o mesmo CNPJ ou o mesmo CPF. Não, que nós podemos ter diversas empresas sem nenhuma relação entre si que se organizam para entrar aí nessa geração compartilhada. Outro ponto importante é que aqui também nós precisamos pensar na mesma área de concessão. Essa é uma exigência expressa da resolução que trata do tema. E, além disso, a geração ela vai acontecer num local diferente da unidade consumidora. Então, eu não preciso ter a preocupação de instalar toda a infraestrutura de geração de energia dentro da propriedade ou do imóvel de uma dessas empresas. Eu posso, de repente, utilizar uma propriedade rural, alugar uma propriedade, né, numa área mais afastada, gerar essa energia e depois transmitir a energia gerada para as empresas que fazem parte desse modelo. E como que isso acontece? Quais são os modelos jurídicos possíveis para se exercer a geração compartilhada? São dois: os consórcios e as cooperativas. Os consórcios, eles representam a união de empresas diversas, então são diversas pessoas jurídicas aí que vão se unir em um empreendimento de propósito específico, né, em um empreendimento que tem essa finalidade de geração de energia. O consórcio ele vai ser regulamentado lá pela Lei das Sociedades por Ações, e essa lei vai determinar o seguinte, que não vai existir uma categoria, uma pessoa jurídica autônoma, uma pessoa jurídica nova. A vantagem de não existir uma pessoa jurídica nova é que as responsabilidades ali são limitadas a cada uma das empresas. Então, não vai ter solidariedade entre as empresas, nada disso. Cada uma vai ficar limitada ao que foi estipulado no contrato do consórcio. E o contrato de constituição do consórcio é o instrumento jurídico através do qual essas empresas vão se reunir e vão estabelecer ali as regras do jogo. Então, qual vai ser a quantidade de energia que cada uma delas vai receber, qual vai ser o investimento de cada uma, aonde vai estar localizada a central ali de geração, a usina geradora, enfim, vão pactuar qual é o encargo, a obrigação e os direitos de cada uma delas dentro desse consórcio. Além de fazer ali o contrato de constituição, é importante ter em mente também que depois de constituída, esse consórcio, essa empresa, né, não deixa de ser uma união de pessoas jurídicas, precisa ser levado a registro na junta comercial. Então, essa é o primeiro grande grupo dentro dessa ótica de geração compartilhada. Além dos consórcios, nós temos também as cooperativas. As cooperativas, elas podem comportar tanto pessoas físicas como pessoas jurídicas. Então, nós temos aí um grupo bastante heterogêneo nesse sentido. A lei do cooperativismo, a lei 5.764, vai ser aplicada também a essas cooperativas de energia. E essa lei estabelece o seguinte: primeiro, que as cooperativas de energia, elas vão ter uma personalidade jurídica específica, então elas vão poder
receber, contrair direitos, né, contrair obrigações, enfim, em nome próprio. Então, essa é a primeira característica distintiva. Além disso, como toda e qualquer cooperativa, ela vai se prestar a entregar um serviço, né, a prestar ali um serviço, um benefício em favor dos seus cooperados, nesse caso, a geração de energia renovável. Como que a gente pensa na constituição dessa cooperativa? Primeiramente, é necessário fazer uma ata de uma assembleia, né, com todos os cooperados em conjunto. Depois, se estabelece um estatuto, no qual também vão estar presentes as regras do jogo, ou seja, qual vai ser o investimento necessário, de que maneira que essa cooperativa vai distribuir a energia entre os seus cooperados, se essa distribuição vai se dar por igual entre todos eles, se alguém vai ter um encargo maior ou um encargo menor, enfim, as regras do jogo são estabelecidas aqui. E, por fim, esse estatuto aprovado ali pelos membros, ele vai ter que passar pela chancela da Organização das Cooperativas, essa entidade nacional que regulamenta ali, que fiscaliza as cooperativas em nível nacional. É importante a gente destacar que, nesse caso, nós temos um atrativo bastante grande para a captação de investimentos, porque como essa estrutura de cooperativas, ela permite a união de pessoas com perfis bastante diferentes, inclusive pessoas físicas e jurídicas, ou seja, ela tem um público bastante diverso, isso acaba sendo um atrativo para algumas linhas de financiamento que pretendem ter ali um alcance maior, digamos assim. Outro ponto importante é que, para a constituição dessa cooperativa, eu vou precisar reunir de início 20 pessoas físicas. A partir dessas 20 pessoas físicas, é que daí o 21º membro pode ser, portanto, uma pessoa jurídica. Então, é necessário, para fins de constituição, que primeiro eu reúna pessoas físicas e depois ingresse ali, a partir do 21º, aí sim, pessoas jurídicas, se elas tiverem interesse. Não existe uma limitação de número de membros, então eu posso ter uma cooperativa com uma atuação em todo o estado, com diversos membros que rateiem esse custo e que tenha lá uma grande usina geradora, nenhum problema quanto a isso. A única indicação que se faz é que tenha ali uma quantidade de membros que possa, de fato, ser atendido pelaquela estrutura específica. Bom, e quais que são, então, né, vamos ao que interessa, as vantagens e os benefícios desses dois caminhos jurídicos que eu destaco para vocês, as cooperativas e os consórcios. Primeiro deles é que, como eu comentei, ele pode ser aplicado, ele é aplicado dentro do mercado cativo. Então, eu não vou precisar atingir uma demanda energética enorme para conseguir pensar nessas soluções que vão me atender ali na minha demanda pontual. Eu posso ter uma demanda baixa e, mesmo assim, conseguir ali alguma economia, conseguir os benefícios oriundos dessas energias renováveis. O outro ponto bastante importante é que, às vezes, os custos iniciais de implementação para a estrutura, né, a estrutura física realmente para a geração da energia renovável, às vezes, muito embora eles se compensem no futuro, eles acabam se pagando, digamos assim, no futuro, os custos iniciais às vezes são um pouco altos. E os modelos de geração compartilhada, tanto o consórcio quanto a cooperativa, permitem, então, o rateio, a divisão desses valores iniciais entre todos os membros e também a divisão dos valores referentes à manutenção. Além disso, esses dois modelos, eles vão poder abranger ali, né, comportar diversas realidades empresariais. Então, eu consigo atender tanto o pequeno empresário que tem uma demanda energética pequena e que pode, de repente, fazer parte de uma cooperativa já existente, né? Não vai ter aquele custo de transação ali, de formar a cooperativa, tem uma demanda energética pequena, mas já quer ter acesso, já quer ingressar nesse mercado, então ele pode entrar nesse setor. Ou eu posso pensar em uma grande holding, né, que tem ali diversas empresas e que, nesse caso, podem, de repente, construir um consórcio que vá atender a demanda energética de todas elas, dentro da legalidade e com todos os benefícios aplicados. Além disso, é claro, né, a gente não pode deixar de destacar a economia financeira e a autossustentabilidade energética. Esse último item, a autossustentabilidade energética, para as empresas, para as indústrias, cada vez mais importante, principalmente nesse momento em que aqui na região sul a gente está passando já por muito tempo, né,
por uma realidade de estiagem, que agora já começa também a ter repercussão sobre o fornecimento de energia. Então, a autossustentabilidade energética nunca esteve tão em voga. Além dos custos, claro, que principalmente para o setor industrial e para o agronegócio são enormes quando a gente fala de entrega, de fornecimento de energia. Além disso, é importante destacar que essas fontes de energia renovável, elas costumam ter alguns tipos de insumos e de benefícios bastante interessantes, justamente porque são linhas ali, né, constituem fontes renováveis e, portanto, incentivadas. Não é raro, na verdade, é bastante comum conseguir o acesso a linhas de crédito e captação de investimentos, especialmente voltado para esse tipo de empreendimento. E, por fim, um tema que também vem sendo muito buscado pelas empresas é a adequação, a inserção da empresa nesse mundo de energias renováveis também contribui para o seu alinhamento junto aos fatores ESG, os fatores ambientais, sociais e de governança. Então, também pode ser mais um passo que a empresa venha a dar na adequação, no seu alinhamento e na incorporação desses fatores no seu modelo de negócio, constituindo também um diferencial competitivo. Bom, eu agradeço já, então, a atenção de todos, já vou finalizando por aqui, para que a gente tenha também um tempo para abrir para perguntas, para conversar um pouco sobre dúvidas pontuais. Agradeço a atenção de todos e já aproveito para deixar aqui os meus contatos à disposição, caso vocês queiram também tirar dúvidas pontuais e dar continuidade a essa conversa que nós iniciamos hoje. Muito obrigada pela atenção. Excelente, Mariana. Eu vou me permitir retomar a palavra rapidamente para fazer a leitura de perguntas e comentários. Vieram vários, então é importante que a gente ganhe esse tempo. Logo no início, o Ricardo Castelo fez um comentário e, na sequência, uma pergunta. Ele fala que está no segmento industrial e quer ser um consumidor de energia verde. No Brasil, como teria a garantia de consumir uma energia renovável estando conectado ao sistema interligado, sendo este composto de fontes de geração fóssil e renovável? Ele tem um comentário, mas eu acho que é melhor você responder, depois eu faço a complementação. Ah, tá ótimo. Bom, eu agradeço, Ricardo, a sua colocação. Essa é uma pergunta que acaba, como é que eu vou dizer, assustando um pouco, né, as empresas que querem ingressar nesse mercado, principalmente as empresas que já estão mais avançadas na implementação dos fatores ESG e têm uma preocupação em transmitir aos investidores, aos stakeholders de modo geral, a sua adequação a esse mercado. E apenas aqui para contextualizar um pouquinho a pergunta do Ricardo, para quem não tem conhecimento de como isso funciona nos bastidores, o que acontece? Eu posso gerar a minha energia dentro de uma usina de energia renovável, digamos que eu gere lá energia fotovoltaica. E, ao final do mês, eu usei, como naquele exemplo que eu comentei, apenas 80% da energia que eu gerei. O excedente eu devolvo, né, para a rede de distribuição e fica lá armazenado. Pois bem, quando eu vou recuperar esse crédito, quando eu vou utilizar esses 20% ali que eu gerei em forma de crédito, eu não tenho como ter a garantia de que aquela energia que eu estou recebendo é, de fato, proveniente de uma fonte limpa, porque a energia que é aplicada ali, que é injetada na rede, ela se confunde com a energia proveniente de diferentes fontes. Então, eu vou ter, claro, as energias provenientes das fontes renováveis, mas vou ter, eventualmente, energias que vêm das fontes fósseis e que também podem acabar sendo direcionadas para a minha empresa. No Brasil, atualmente, o próprio Ricardo já cantou a bola ali, nós temos alguns tipos específicos de certificação que tem o condão, ou pelo menos se propõe a entregar, né, digamos assim, essa certificação, garantir, né, colocar o selo de que a energia que aquela empresa está consumindo atende única e exclusivamente, vem única e exclusivamente das fontes renováveis. No entanto, essa certificação, apesar dela ser bastante interessante, ter esse propósito bastante interessante, primeiro, ela é uma certificação bastante nova, então, infelizmente, ela ainda tem um custo bastante elevado. Não são todas as empresas
que vão conseguir incorporar isso ao seu processo empresarial. Essa é uma primeira desvantagem. E, além disso, muitas linhas de crédito, muitos investidores ainda têm um certo pé atrás, digamos assim, a respeito de determinar se esse ciclo todo está sendo, de fato, possível de ser auditado, verificado, enfim, se não existe ali nenhuma perda, nenhum ingresso de fonte fóssil. Então, infelizmente, eu não tenho aí uma resposta tão satisfatória para o Ricardo, porque realmente o nosso sistema de aproveitamento de crédito, né, voltando para aquela ótica inicial, em que eu gero a energia e depois injeto ela na rede, ele não permite a diferenciação da fonte específica. Então, claro, eu sei que a energia que eu gerei veio de uma fonte renovável, eu consigo estabelecer a porcentagem utilizada no mês que veio ali da minha própria usina ou que veio de uma fonte de energia renovável, mas a partir do momento em que eu tenho crédito e que eu recupero esse crédito, né, que eu faço uso desse crédito nos meses subsequentes, eu não tenho como determinar precisamente que fonte é essa. Então, explicando a condição, os limites, né, que nós ainda temos aí que vencer, os desafios que ainda vem pela... Infelizmente, não existe ainda a possibilidade de rastrear, né, a rastreabilidade da energia, né? Exatamente. Tirando, né, Cris, essas certificações aí que acabam sendo realmente específicas para um público bastante seleto, né? Tá bom. Perfeito. Dando continuidade, ó, eu estou lendo as perguntas de acordo com a ordem de entrada, tá, pessoal? Então, agora eu vou passar para o question and answer, uma pergunta que entrou às 4h41, da Juliana Soares. Em relação à geração compartilhada, podem ser empresas que estejam em diferentes áreas de concessão? Ótima pergunta, Juliana. Infelizmente, essa é outra limitação. Então, a gente tem que ter bastante atenção a isso pelo seguinte: a utilização da energia gerada vai ter que ser feita por empresas que estejam na mesma área de concessão. Então, por exemplo, eu tenho uma holding composta por diversas empresas. Tenho uma empresa que está localizada aqui no estado do Paraná e uma das minhas empresas está localizada lá no estado da Bahia, ou seja, uma área de concessão completamente diferente. Para que eu consiga atender a essas duas empresas, digamos que eu opte ali pelo ingresso em uma cooperativa, eu vou ter que ingressar com cada empresa em uma cooperativa diferente. Infelizmente, essa limitação da área de concessão se aplica também à geração compartilhada. Perfeito. A próxima pergunta é do Guilherme Araújo. Quais tipos de empresas que podem participar da constituição de um consórcio? Precisa ser uma sociedade anônima? Ótima pergunta, Guilherme. Como a lei, né, que rege esses consórcios também se aplica ali às sociedades anônimas, é comum que essa pergunta surja essa dúvida. Nossa, mas eu não sou ainda uma empresa, né, de tanto porte, assim, eu tenho a opção de entrar em um consórcio ou constituir um consórcio? Tem, tá, gente? Então, essa possibilidade, nesse caso, é bastante abrangente. Inclusive, atualmente, já é aceita a entrada nesse tipo de consórcio de MEI, né, de microempresário individual, de EIRELI. Então, não é necessário ser uma empresa ali enorme, uma sociedade anônima, não. Limitadas, MEI, EIRELIs, qualquer uma delas podem ingressar no consórcio sem nenhum problema. Perfeito. Agora, é um comentário seguido de duas perguntas da Fátima Prado. Ela parabeniza pela tua clareza e didática e pergunta o seguinte: 1. É possível utilizar uma cooperativa agropecuária já existente para esse fim de geração de energia? 2. Para as fazendas que criam suínos e querem utilizar os resíduos para a geração de energia, é necessária uma análise jurídica ambiental antes de iniciar a geração de energia nestes cenários, considerando que esses empreendimentos têm portes que precisam de licenciamento ambiental? A pergunta é bem extensa, né? Mas eu localizei aqui, Augusto. Qualquer coisa eu releio, não tem nenhum problema. Isso, beleza. Que é bem longo. Né? Vamos nos apoiar, porque a Tá ótimo. é grande. Bom, eu agradeço inicialmente a pergunta da Fátima, uma pergunta extremamente relevante. Até achei que eu não teria tempo de comentar sobre essa questão das cooperativas já existentes, então realmente veio muito a calhar, Fátima. Agradeço a pergunta. Sim, gente, essa é uma das grandes vantagens aí de utilização desse modelo de cooperativas. Eu posso ter, por exemplo,
uma cooperativa já constituída, que tem outra finalidade, então, nesse exemplo aí que a Fátima nos trouxe, uma cooperativa que atende, né, que atua no setor do agronegócio, então, reúne diversas pessoas físicas ou jurídicas, geralmente produtores agrícolas, e a intenção é, claro, viabilizar, muitas vezes, o comércio desses produtos ali entre os cooperados. Essa cooperativa já constituída, que já atende, né, a todas as exigências ali da lei de cooperativas, ou seja, já teve todo o trabalho de constituição, ela pode, sim, simplesmente adicionar ao seu rol de serviços prestados essa geração de energia renovável. Então, acaba sendo um processo muito mais simples, juridicamente falando, e ela tem a possibilidade de levar aos seus cooperados mais essa solução, mais esse serviço, digamos assim. Então, nesses casos em que eu já tenho uma cooperativa, seja ela de qualquer setor que for, é possível, sim, apenas adicionar essa atividade e se valer da estrutura previamente existente. Então, acredito que essa tenha sido a primeira pergunta. Com relação à segunda pergunta, aí até achei bastante interessante a colocação da Fátima, porque ela parte de uma fonte renovável um pouco diversa, como eu comentei no início aqui da exposição, a gente não pode, né, ficar distrito a pensar nessas fontes mais conhecidas, solar, eólica, enfim. Existem também outras possibilidades de geração de energia renovável. No caso aqui que ela pontuou, os resíduos provenientes ali da criação de suínos. Esse ponto é importante porque a gente tem que fazer uma diferenciação aqui. Uma coisa é a estrutura jurídica necessária para estruturação de um consórcio ou de uma cooperativa que gere energia renovável. Outro ponto que é completamente autônomo e que precisa ser analisado com o cuidado devido é, eventualmente, a situação jurídico-ambiental daquele local, daquela propriedade, daquele imóvel, daquela área na qual essa propriedade, essa geração de energia vai acontecer. Nessa situação específica, nós temos toda uma legislação, inclusive a depender, né, da localização desse empreendimento, que precisa ser analisada, temos estudos ambientais que precisam ser feitos, até porque a instalação dessa usina energética vai precisar passar, provavelmente, por um licenciamento ambiental. Para que esse licenciamento ambiental aconteça, a gente precisa primeiro fazer uma análise jurídica, analisar eventuais passivos jurídicos ambientais, produzir laudos, estudos técnicos, enfim, nesse caso a Cris pode saber dizer mais do que eu, né, Cris? Então, sim, é preciso uma análise jurídica e ambiental prévia para que o empreendimento não acabe encontrando problemas antes mesmo de chegar na efetiva produção de energia. Perfeito. Cris, quer fazer algum comentário? Não, eu só ia, quando a Mariana comentou, ela já abordou a questão técnica também, tem que ser muito criteriosa antes de tomar toda e qualquer definição, né? Que se realmente sejam embasados em laudos técnicos, isso é importantíssimo. Técnico e jurídico junto é o perfeito, né? Era só isso. Ótimo. Ok. Agora a pergunta do Márcio. Tem muita pergunta. Então, a pergunta do Márcio Polanski agora. Ele quer saber se toda essa regulamentação serve para eólica, fotovoltaica e hidrelétricas. E aí ele cita as pequenas centrais hidrelétricas, as centrais geradoras hidrelétricas e as usinas hidrelétricas. Ai, ótimo. Bom, vamos falar da parte fácil primeiro. Sim, se aplica às energias de fonte eólica e fotovoltaica. Inclusive, essas são, como eu comentei, né, uma das mais conhecidas aí quando a gente fala disso. A respeito da energia hidráulica, já vi que o Márcio conhece o setor, né, porque fez, inclusive, essa distinção. Nós temos regulamentações específicas voltadas para esse setor, e dentro desse setor nós temos também desdobramentos específicos a depender do porte, da quantidade de energia gerada e do perfil do empreendimento. Então, vai ser uma regulamentação específica se a gente pensar em uma grande hidrelétrica e vai ser outra regulamentação específica se nós pensarmos em centrais hidrelétricas de menor porte. Então, nesse caso, realmente, até se o Márcio quiser ali depois continuar a conversa, essa resposta se estende aí, Márcio, porque vai depender bastante do porte do empreendimento
para que a gente consiga direcionar qual é a regulamentação específica aplicada a esse caso. Nós temos algumas possibilidades também de geração de contextos e de estruturas negociais e jurídicas aqui, mas isso vai depender muito da regulamentação específica na qual o seu empreendimento cai. Excelente. Agora, retomando, né, a ordem aqui de entrada das perguntas e comentários, a Rúbia, parceira da Cris Valuta, né, na Roadmax, faz um elogio, parabeniza pelo webinar sobre o tema tão atual e necessário, né, para a minimização das mudanças climáticas. Obrigado, Rúbia, pela presença. Rúbia. Aí temos uma pergunta de uma pessoa anônima que não se identificou. Ela quer saber o seguinte: os créditos de energia podem ser transferidos para outra pessoa jurídica que não seja filial? Ótimo. Acho que essa dúvida talvez venha lá daquela questão do autoconsumo remoto, né? Uhum. Pensa ali de transferência dos créditos para a matriz e filial, na verdade, é apenas um exemplo. Se nós tivermos dentro do autoconsumo remoto uma empresa, melhor, o mesmo titular, mas com diversas empresas, né, diversos imóveis distintos ali dentro de uma mesma unidade, de uma mesma região de concessão, independente de ser matriz ou filial, ele pode sim fazer essa distribuição. Isso dentro do autoconsumo remoto. Já nos modelos do consórcio e da cooperativa, aí sim nós vamos ter diversas empresas aí com diversos CNPJs distintos e esses créditos, justamente por estarem dentro desse modelo de geração compartilhada, vão transitar, digamos assim, entre essas empresas. A quantidade de crédito que cada uma delas vai receber, em caso de geração excedente de energia, tem que ser pactuado no início, quando for feito ali o contrato específico de criação do consórcio, ou, no caso da cooperativa, o estatuto. Por isso que essa fase de preparação jurídica, tanto do consórcio quanto da cooperativa, é tão importante, para que sejam ali fixadas as regras do jogo, e depois, quando surja, por exemplo, né, essa questão do excedente de créditos, não acabem surgindo conflitos entre os cooperados ou entre os consorciados a respeito de qual é a porcentagem de crédito que cada um deles vai receber. Ótimo. A Juliana parabeniza a equipe, a Mariana, pelo evento. Obrigado, Juliana. Obrigada, e agora Juliana. O Martin Kempis faz duas colocações aqui. Existe uma plataforma onde outros interessados em consórcios podem, entre aspas, se encontrar? E segunda pergunta, posso, como pessoa física, gerar energia em minha chácara e vender o excedente às PJs? Existem modelos de negócios prontos para uma implementação relativamente rápida? Ótimo. Agradeço também, Márcia, as suas colocações. Com relação à pergunta sobre a plataforma, nós temos alguns conhecidos que fazem aí, enquanto parceiros do escritório, esse tipo de alocação, né? Depois até posso pegar seu contato, a gente pode conversar a respeito, se de repente alguém atender aos seus interesses específicos, fico feliz em fazer a ponte, sem nenhum problema. A respeito da sua segunda colocação, se você pode, né, ir para essa área da venda de energia, eu não vou te dizer nem que sim, nem que não. Na verdade, assim, a princípio, a ideia dentro da geração compartilhada é que você utilize o crédito dentro ali dessas restrições sobre as quais a gente já conversou. No entanto, existem, claro, aquelas empresas que querem gerar energia para, de fato, entrar no mercado. Você pode fazer isso sem nenhum problema, mas, nesse caso, você vai ser uma empresa que gera energia e que depois vai fazer essa venda direta. Nesse caso, a gente tem dois caminhos possíveis. Ou você vai fazer todo o ajuste, todo o credenciamento ali, atendendo às regras da ANEEL e atendendo e se credenciando junto à CCEE, que é justamente o órgão que regulamenta, né, que trata, que cuida desses comercializadores de energia, vamos dizer assim, e daí precisa atender todas essas burocracias, que você vai poder vender dentro do mercado livre, ou para vender essa energia para os consumidores do mercado cativo, você precisa participar dos leilões nos quais as concessionárias, como por exemplo aqui no estado do Paraná, a Copel, compram energia dos produtores para depois repassar aos consumidores finais, os consumidores cativos. Então, sim, você pode fazer essa venda, mas já te adianto que daí o caminho é mais complexo do que esse que nós apontamos aqui nessa exposição de hoje.
Perfeito. Temos aqui mais um último comentário do Ricardo Anders, que participou da palestra, né? Ele fala daqui da sua empresa, então todos têm acesso aqui ao e-mail, ele está divulgando aqui a empresa, né? A Fator Solar, então para quem tiver interesse, ele disponibiliza o contato. Não há mais perguntas, Mariana e Cris, e então eu perguntaria, na verdade, se vocês gostariam de fazer as considerações finais agora. Mariana, eu, na verdade, me sinto... Gente, eu coordeno esse grupo do GIEMA desde 2004. Eu não canso e não esmoreço, porque minimamente nessa tarde de hoje fria, nós geramos energia humana e foi assim, trouxemos tantas oportunidades, tanto esclarecimento, né? Tantos desafios importantes, né, na questão da energia, né? Eu só gostaria realmente de agradecer aos patrocinadores Masters, aos apoiadores do GIEMA, novamente Augusto, Marcela, e principalmente, e claro, a doutora Mariana Guimesh Felipe, que sempre parceira, sempre trazendo os temas aí atuais e importantes, né? Então, eu gostaria imensamente de te agradecer, Mariana. Então, eu vi que pediram se vai ser possível disponibilizar o conteúdo da palestra, né? Então, eu acho que quem tiver interesse poderia enviar um e-mail para a Câmara Brasil-Alemanha e a gente te direciona, né? Então, da minha parte, meu muito obrigado, e é o que eu digo, minimamente energia humana nós já geramos aqui. Então, tá bom, muito obrigada. Excelente. Mariana? Bom, agradeço, Cris, com certeza. Faço minhas as suas palavras, né? Nunca canso também de participar aqui dos eventos organizados pelo GIEMA. A gente sempre sai muito mais com oportunidade de aprendizado do que ensinamento. Essa troca aqui no final, os debates são riquíssimos. E eu agradeço muito novamente a oportunidade de estar aqui e de comentar sobre um tema que, para as empresas especialmente, tem uma relevância ímpar e sobre o qual, infelizmente, ainda tem muito desconhecimento. Muitas empresas olham para isso como se fosse uma barreira jurídica intransponível. Então, se nós pudermos esclarecer em alguma medida, os caminhos são muitos, eles existem e eles podem, de fato, caber em diferentes realidades, já valeu aí o nosso encontro. Então, agradeço novamente o convite, agradeço a participação e o auxílio de sempre do Augusto e da Marcela, e a parceria de sempre da Cris. Obrigada. Excelente. Também agradeço em nome da Câmara, Mariana, pela excelente palestra, Cris, pelo braço amigo, né, braço forte, conduzindo esse GIEMA. Fátima Prado, desculpe, eu pulei teu comentário aqui, mas sim, a Mariana já gentilmente e antecipadamente se pronunciou dizendo que pode compartilhar o material, e também eventuais dúvidas que surgirem podem ser encaminhadas diretamente para ela ou aqui para a Câmara, e depois a gente repassa que ela gentilmente responderá, tá bom? Então, vamos encerrar o evento. Eu repito os agradecimentos aos nossos patrocinadores Masters, Anderson Balão Advocacia, Robert Bosch, Grupo Servopa, aos amigos patrocinadores do GIEMA, que são o Grupo Elis, a GEMU, Harbauer do Brasil, Lix Attorneys, Piazeta e a Roadmax Ambiental, e ao apoio imprescindível da Felipe Milkevics, Advocacia Sustentável, na realização de mais um GIEMA SG. Fiquem bem, cuidem-se, um cordial abraço a todos. Não vejo a hora de conhecê-los pessoalmente num evento da Câmara. E vamos lá, sigamos firmes que logo vai passar. Um abração a todos. No próximo evento da Câmara que nós fizemos sobre energia, nós vamos colocar uma bicicleta na entrada e cada um vai gerar energia e preparar o seu suco. Isso me encarrego. Seria incrível. Eu prometo. Tá bom, então. Obrigada. Beleza. Obrigada, Mariana. Um abraço. Tchau, Obrigado, tchau. gente. Um abraço. Tchau, tchau.